capítulo 14, versículo de número 11. Diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede, pelo menos, ou ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11. Eu queria que a igreja lesse, tá bom? No 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele também. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. E a última leitura para a gente sentar, os irmãos sentarem, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. E aí eu paro por aqui nas leituras, os irmãos ficam à vontade de sentar, e nós vamos pregar a palavra de Deus, tá bom? Diz assim o texto sagrado, nós conhecemos de cor. Diz assim: portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Amém e amém. Pode sentar, fica à vontade. Eu vou louvar o Senhor com um hino, e depois eu estarei pregando, tá bom? Dá um sol maior, vamos ver se está certo. Não, acho que dó. Acho que o ré fica melhor ainda. Vamos lá. Espírito Santo, ore por mim. Vamos lá? Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, cante. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Cante com a alma, cante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o está subindo. Estou pedindo, que estou sentindo.
O meu coração está ferido, está subindo. Levante a mão e adore a Ele. Você sabia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Ele é Deus. Ele tem o poder de Deus. Ele tem a eficácia de Deus, a unção de Deus. Ele prescruta as grandezas de Deus. Ele conhece os pensamentos de Deus. Quem conhece o homem, senão o Espírito que nele está? Quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus que nele habita? E Ele revela os segredos de Deus para nós. Ele é o Deus Espírito Santo, o doce Espírito Santo. O aviva dessa noite é para Jesus, mas Jesus mandou o Espírito Santo para avivar você. Foi Ele que mandou o Espírito Santo. Ele disse: Espírito Santo, hoje você vai no aviva, e você vai encher aquela casa com a minha glória, você vai encher aquela casa com a minha presença, o meu poder e os meus sinais, tu descerá naquele lugar. Eu queria que você olhasse para alguém, olhe para alguém, dê o melhor sorriso que você tiver. Vamos cantar mais uma vez. O melhor sorriso que você tiver e diga assim para ele: o doce Espírito Santo sabe que você não sabe orar como convém, mas ele vem até você com gemidos inexprimíveis, porque ele, fale para ele, porque ele sabe qual é a intenção do Espírito. Diga para ele, quando ele vier até você, ele vai impactar você, ele vai encher você com a sua glória. Você não sairá do mesmo modo que você entrou aqui nessa noite. Ele vai impactar a sua vida neste lugar, nessa noite. Você crê? Agora cante diferente, agora falando com o Espírito Santo. Fale com ele. Espírito Santo, converse com ele. Ore por mim. Se quiser levantar a mão, levante a mão no coração. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, cante. Unge as que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Só a igreja cante para o Espírito Santo. Vem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vamos terminar assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Se é para Jesus, é mais forte, com glória a Deus e aleluia. Se puder cair, Joninho, agradeço. A palavra de Deus se revela aqui de uma forma extraordinária. O tema que eu vou falar é: se deu certo com eles, vai dar certo comigo. É o tema que eu vou pregar nessa noite. Se deu certo com eles, vai dar certo comigo.
Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse para ele: se deu certo com eles, com os apóstolos, com os discípulos, vai dar certo comigo. Para iniciar essa mensagem, eu preciso partir de um pressuposto que Jesus é a referência e o modelo de vitória para todos nós. Mas eu não posso falar só de vitória. Eu tenho que entrar também nos bônus e nos ônus. Em tudo que Jesus enfrentou, em tudo que Jesus percebeu à sua volta, mas também o seu triunfo e a sua vitória. Nós sabemos que Jesus, quando olhamos para Ele como referência, sabemos que Ele é o Senhor da justiça, o amor revelado, o misericordioso, o perdão, a fidelidade, os seus atributos comunicáveis, aonde Ele mostra com singeleza a perfeição do seu caráter, o seu caráter ilibado, o seu caráter que é um caráter perfeito, que todos os homens não tinham nada com que acusá-lo, porque ele era perfeito. Ele era perfeito em obras, ele era perfeito em humildade, ele era perfeito em renúncia, ele era perfeito mesmo quando estava sendo glorificado e quando também estava passando pelas mais altas perturbações que vinham à sua volta, tristezas, amarguras, levantes, perseguições, rejeições, tudo isso vinha sobre ele, e ele, de uma forma inequívoca e perfeita, ele venceu tudo isso, e ele teve êxito, mesmo diante das adversidades. Mas, nós também sabemos que a vida de Jesus, que foi uma vida de guerra, travada desde que ele nasceu, aliás, todo homem que desce na terra, tem que vir para cá preparado, né? Tem que vir para cá preparado, porque aqui não é fácil, a terra não é para amadores. Se você descer para cá pensando que aqui é fácil, você vai ver como o negócio fica difícil. E aí você pensa que vai facilitar a sua vida, mais dificuldade chega ao seu encontro. E Jesus era o Senhor, e alguns podem pensar assim, mas como ele foi, passando por tudo isso, um exemplo, um modelo, uma referência de vitória? Será que era porque ele era Deus? Simplesmente porque ele era Deus? Mas nós percebemos que não é bem assim, não é? Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele foi, segundo o livro de Hebreus, tentado em todas as tentações. O escritor aos Hebreus diz: por isso ele é o sacerdote perfeito, porque ele foi tentado em todas as tentações, para também tratar com a gente e saber o que nós estamos passando. Todo tipo de angústia que você passa, você vai pensar: Jesus nunca sentiu isso, ele sentiu. Todo tipo de tentação que você pensar, Jesus nunca sentiu também, ele sentiu. Então Jesus é o exemplo, é o modelo da reação de alguém que era carne como nós, mas que venceu a carne, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu as potestades e se estabeleceu como embaixador do reino, dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Então, a princípio, eu quero que você olhe para Jesus como o servo sofredor, pastor Gelson, que passou por todo tipo de dificuldade, sentiu fome, sentiu sede, não tinha casa para morar. A Bíblia fala que Jesus, uma vez discursando, disse: porque as aves do céu têm ninho, porque as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então agora, nós olhamos para Jesus e sentimos pena dele, não é? Pelo amor de Deus, o homem que sofre. Existem os sofrimentos e as fases do sofrimento, mas não há tempestades e lutas que durem para sempre. Tudo tem o seu propósito e o seu tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de tristeza e há tempo de alegria. Há tempo de se afastar e há tempo de se aproximar. Há tempo de luta e há tempo de vitória.
Jesus passou por todas as dificuldades. E essa passagem de Jesus aqui na terra, não obstante Jesus nunca ter nascido em um berço de ouro, e também Jesus nunca ter estudado em escola, as melhores escolas, Jesus se tornou um exemplo de vitória, de triunfo e de poder para cada um de nós. Tanto para a época dos discípulos, como para as épocas vindouras, a nossa época é a época vindoura. Jesus também, ele foi tentado em tudo. Jesus também, na tentação, ele venceu em todas as áreas e não pecou. Jesus passou por dificuldades materiais e Jesus também venceu em meio às dificuldades materiais. Jesus nem bolsa tinha. Se você olhar para Jesus, ele não tinha nem bolsa. Quem ficava com a bolsa de Jesus era Judas. Jesus não tinha nada materialmente, mas ele nos deu um exemplo que não é dinheiro no bolso que traz triunfo, que não é dinheiro no bolso que traz poder. Ele tem um exemplo fiel, e o escritor a Filipenses disse uma coisa incontestável: tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem lembra? Que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e, aniquilando-se na forma de servo, desceu à forma de homem, e como homem ele se humilhou e morreu na morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome acima de todo nome que se nomeia, para que diante de Jesus se prostre todo joelho, confesse toda língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se eu fosse você, eu dava um glória mais forte para Ele, um glória mais poderoso para Ele. Mas, olhe para cá, mas Jesus não é um exemplo do coitadinho. Mesmo sofrendo as angústias e as calamidades, há tempos de lutas e há tempos de glória. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: lutas e tempestades não duram para sempre. Diga para ele: há tempos de luta e há tempos de glória. Há tempos de dificuldade, mas há tempo de glória. Escute, olhe para cá. A Bíblia diz que sobre Jesus repousava os 7 Espíritos de Deus. A palavra 7, como vocês sabem, é o número do quê? Da perfeição de Deus. Então, sobre ele repousava o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito de fortaleza. Todos esses Espíritos repousavam sobre ele. E agora, como o Senhor falou com Josué, na transição entre o ministério de Moisés e o ministério de Josué, que disse, para quem leu e para quem lembra: eu agora começarei a te engrandecer perante os filhos de Israel. Eu vou mostrar que o Deus que operou no passado com Moisés é o mesmo Deus que vai operar na tua vida. Os mesmos milagres que eu operei no passado e toda a dificuldade que Moisés enfrentou para estar até aqui, agora eu te levanto para mostrar aos filhos de Israel que a minha obra continua e a minha glória se derramará no meio deles, e eu serei glorificado através do meu poder na vida deles. Vocês estão entendendo? A vida de coitadinho é até certo ponto. Tem irmãos que acham que nós temos que experimentar apenas as lutas, né, pastor Rivaldo? Só luta, é só guerra, é só tribulação. Ninguém chega a lugar nenhum, ninguém sai dessa. Parece que não vai chegar a lugar nenhum. Aí Jesus chega agora na sua missão, na sua luta, na sua tribulação, na sua angústia, sem casa para morar. Às vezes na solidão, no vale, chorando, suando gotas de sangue. Não é só isso não. Aí Jesus entra agora como profeta da palavra.
Ele entra como profeta da palavra e pela Bíblia. Os estudiosos dizem que Jesus praticou pelo menos 40 milagres. Quantos? 40. Só que o mesmo escritor João, falando sobre milagres, porque houve 7 milagres no livro de João. O mesmo escritor de João disse: e se contasse nos livros todos os milagres que ele operou, nenhum livro de todas as bibliotecas caberia o tanto de milagre que ele operou e opera. Então eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: vida de coitadinho não combina com você. Olhe para ele e fale. Não combina com crente, vida de coitadinho não. Eu estou de mal a pior. Minha vida não vai chegar lá. Profetizaram que eu não caso. Profetizaram que eu... Glória. Profetizaram que eu não caso. Profetizaram que eu não chego lá. De repente a palavra muda tudo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Você não está sentindo esse Espírito Santo passar aí, não? Dê glória a Deus, dê aleluia, receba essa palavra, receba essa mensagem. O Espírito Santo quer trazer algo novo para a sua vida nessa noite. Levante a mão e dê glória, não pare não, levante a mão e dê glória. Transforme esse ambiente em propício para milagres. Eu queria falar apenas sobre alguns milagres de Jesus e eu vou já para o segundo tópico. Alguns milagres que foram tremendos na vida de Jesus. Primeiro, o milagre do mundo espiritual, o milagre que bota o diabo no lugar dele. Quem sabe? Os gadarenos. Jesus chega em Gadara, pisa a planta do seu pé em Gadara, e havia 2 homens que eram terríveis. A Bíblia comenta sobre eles dizendo que eles saíam gritando e urrando pelos cemitérios. O mundo espiritual de Gadara era terrível, era treva pura, demônio para todo lado, era um codó da vida. Mas o Espírito Santo começou agora a trazer no mundo espiritual a grandeza de Jesus. O coitadinho de Nazaré está chegando. Ele não tem dinheiro não, quebrado. Mas quando ele pisou em Gadara, a renúncia, ele se esvaziou de si mesmo para ser cheio da plenitude do Pai. Quando ele pisou os pés em Gadara, Satanás pegou toda a legião que estava ao redor, que assustava todo mundo lá em Gadara, e disse: chegou o homem, nós temos que se ajoelhar perante ele e respeitar a autoridade que está na vida dele. Eu quero que você olhe para alguém e diga para alguém: o mundo espiritual está agitado. Fale para ele: o mundo espiritual está agitado. Hoje vai acontecer algo extraordinário na sua vida, porque o mundo espiritual está agitado pela presença dele aqui neste lugar. Levante a mão e dê glória, levante a mão e dê glória, levante a mão e dê aleluia. O Espírito de Deus está descendo sobre essa casa para mostrar a sua glória e o seu poder. Deixa eu tentar ser mais rápido. Ele se ajoelha e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, já vieste me atormentar antes do tempo. Jesus com uma palavra diz: cala-te e sai dele. Havia fariseu, publicano, saduceu, religioso, ninguém fez nada. Jesus chegou com uma palavra. O mundo espiritual se agitou. E o demônio disse: eu te rogo uma coisa, Filho do Altíssimo. Me manda para aquela manada de porcos, por favor. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos, então vai. Eu não sei nem se os porcos sabiam nadar, mas nessa hora os demônios, se sabiam, perderam. Se precipitaram no abismo e foram destruídos. Porque Jesus entrou no mundo espiritual para dizer que quem manda aqui não é você, quem manda aqui sou eu.
Quem manda no mundo espiritual é Ele. É por isso que eu quero pregar aqui. Vai cair por terra todo o mal contra a tua vida nessa noite. Vai cair por terra. Quem acredita, dê glória a Deus. Quem acredita, dê aleluia. O mundo espiritual vai bradar ao teu favor nesta noite, neste lugar. Levante a mão e dê glória. Enalteça. Eu fui pregar, pastor Gelbson, em um território lá no Ceará, e quando eu fui pregar lá, tinha um povo lá, macumbeiro de primeira, batia um batuque a noite toda, e aí nós estávamos numa campanha de oração, jejum, palavra, e eu estava na campanha de 3 dias de jejum, e aí nós pedimos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que não desça nenhum demônio aqui na região. E aí uma das irmãs que estava clamando por uma cura na perna, ela não foi curada. Aí o que ela fez? A raiva. Aqui não cura não? Eu vou lá na mandinga. Aí chegou na mandinga lá e falou assim: eu quero, macumbeiro, que você fale o que eu preciso trazer para você curar essa perna aqui. O macumbeiro disse: é fácil, traz 1 quilo de farinha aí, traz aí umas velas preta e vermelha, umas cachaça, um frango preto, galinha preta, que 2 para 3 horas nós começamos o batuque e a sua perna vai ficar curada. Aí ela foi lá. Quando ela chegou lá, 2 para 3 horas, o batuque começou e não descia nem um demônio, pastor antes, presbítero antes. Não descia nem um cão lá. E aí, quando foi 4 horas da manhã, de tanto insistir, desceu um demônio. E disse assim: eu vim aqui só dar um recado. E qual é o recado? Se vocês quiserem falar com a gente, muda de cidade. Porque tem 2 homens aí sem comer e sem beber, que pediram o homem lá de cima para não descer ninguém aqui. Então, se vocês quiserem falar com a gente, vai mudar de cidade, porque aqui ninguém desce. Aí a mulher percebeu que ela estava errada, que quem tem o poder do mundo espiritual é Ele. Levante a mão e dê glória a Ele. Levante a mão. O mundo espiritual está agitado pela presença dEle neste lugar. Algo vai acontecer na sua vida pelo poder da sua palavra. Correr. O segundo milagre de Jesus que eu queria trazer para nós falarmos aqui é o milagre do amor e da bondade e do querer de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus chegou uma vez perto dele um leproso, vocês lembram? E o que ele disse? Se ajoelhou perante ele e falou: ei Jesus, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Jesus olhou para ele: se eu quero, é claro que eu quero. Eu amo você. Eu quero ver você bem. Fique limpo. Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas em segundos a lepra. Aonde eu quero chegar com isso? Ele quer o seu bem. Ele ama você. Ele quer ver você nas melhores situações da vida. Então eu queria que você olhasse para o seu irmão, fizesse uma melhor cara que você tiver, o sorriso melhor que você tiver, e dissesse para ele, se soubesse como Jesus te ama. Olhe para ele e fale: se você soubesse o que ele tem para a sua vida, você o adoraria essa noite sem parar. Cadê o povo que adora ele? Cadê o povo que adora ele? Cadê o povo que veio receber essa palavra profética para os seus dias? Os dias de luta vão terminar e os dias de glória chegarão à sua vida pelo poder da palavra e do querer e da vontade de Cristo para a sua vida. Aperte a mão de alguém, aperte a mão dele até ele dizer glória, aperte a mão dele até ele dizer glória. Diga para ele: ele vai te segurar e não vai soltar você até abençoar a sua vida. Levante a mão e dê glória. Levante a mão. Jesus curou um homem, ressuscitou um homem de 4º dia. Você conhece a história? Eu quero ganhar tempo. Ele chegou lá,
E o homem estava em estado de putrefação. Ou seja, não tinha mais o que fazer. Jesus chega, desafia todas as leis e a biologia dessa época e a moderna, e dá uma palavra, e o defunto que estava em putrefação vê a vida entrar na sua carne outra vez. E ele agora se levanta, quando ele ouve uma voz dizendo: Lázaro, sai para fora. A frequência da autoridade de Jesus chamou Lázaro, e o milagre veio imediatamente. Parecia perdido, não tinha esperança, não tinha médico que desse jeito. Ele entra e dá jeito. Olhe para cá, eu tenho que falar sobre isso, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o que Deus colocou no meu coração para orar por você. Eu tenho que falar sobre isso. Olha, o natural é com você, o sobrenatural é com Jesus. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse: a sua parte, fale para ele, a sua parte é fazer o que você pode. Agora, o que você não pode, Ele vai fazer na sua vida nessa noite. Levante a mão e dê glória. Cadê você? Enquanto eu estou pregando aqui, o mundo espiritual está agitado pela presença dEle. Algo vai acontecer na sua vida que vai mudar a sua sorte para sempre. A terceira manifestação de milagre é que Jesus, Ele, além de ressuscitar mortos, Ele também limpa leprosos. Limpou leprosos, ressuscitou mortos, expulsou os demônios. Tinha um homem da mão seca, Ele curou a mão seca dele. Os milagres de Jesus eram tão grandes que Ele enfrentou todo tipo de obstáculo e venceu até mesmo a lei da natureza. Desafiando a física, a meteorologia, Ele desafiou tudo. Aquele Jesus sofredor agora entra dizendo: não é só sofrimento não, tem glória envolvida também. Não é só tribulação não, tem poder envolvido também. Vocês têm que aprender uma coisa: essa vida de alto e baixo de vocês tem que experimentar a minha glória também. O meu poder também tem que estar na vida de vocês. Essa vida de coitadinho tem que acabar para a vida de glória aparecer. Vocês estão entendendo? Tem crente que é assim, ó, está na montanha russa, ninguém sabe quando ele está bem. Você tem algum testemunho para contar? Rapaz, eu só tenho um testemunho quando aceitei Jesus em 1970. Eu não me lembro mais nenhum. Essa vida de coitadinho não combina com a gente. Jesus fez um milagre. Olhando para Pedro, quando Pedro estava no barco com os discípulos, e que havia uma tempestade no mar, e que Jesus andou sobre as águas, e eu termino essa parte, andou sobre as águas. Quando ele andou sobre as águas, a Bíblia quem disse, não sou eu. Pedro olhou de longe e falou: é um fantasma. Jesus disse: sou eu, não tem mais. Aí Jesus se aproxima, e aí naquele momento, Pedro, ousado, porque é assim que tem que ser. Gente que não quer ver milagre, fica dizendo: é assim mesmo, a igreja é assim mesmo. Tem poder não, a igreja é assim mesmo. A igreja não precisa viver essas coisas não. O passado, né? Os sensacionistas dizem, porque os milagres ficaram no passado. Aí Pedro, ousado, rapaz, eu nunca andei sobre as águas, mas hoje se for ele, eu vou. Ele disse: se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus disse: vem. Lá vai Pedro, desafiando a lei da gravidade, da hidrostática, e andando sobre as águas, porque Jesus falou para ele vir. Vocês estão entendendo? Dias de luta e dias de luta e dias
Agora, e os discípulos? E o que aconteceu com eles? Tem uma palavra que diz assim, uma frase bonita de internet, lá vem eu, com as frases de internet. Diz que palavras convencem, e o exemplo arrasta. Parece que eu estou vendo agora, Pedro olhando, rapaz, que homem é esse? Meu? Que homem é esse? João, que homem é esse? Irmãos, pastor Jefferson, eu não acredito que não tinha lágrima na hora das curas, não. Eu não acredito. Eu não acredito que quando Jesus fazia um milagre, não tinha alguém que falava, meu Deus, o que é isso? Porque quando eu vi um paralítico andar, eu caí de joelho chorando. Eu não acredito que alguém que viu um paralítico andar, um cego enxergar, um morto ressuscitar, um leproso ser curado, não ficou, eu também quero isso para a minha vida. Eu preciso estar diante dele, eu preciso ter um envolvimento com ele, eu preciso ter uma relação espiritual com Jesus, eu preciso estar com ele. Os discípulos olharam o exemplo de Jesus e olharam algumas particularidades que eu vou comentar rapidamente. A primeira, era homem de oração. Jesus era o quê? Homem de oração. Mas ele não podia não orar? Hã? Podia não orar, porque ele é o quê? Porque ele era o quê? Deus. Mas ele fez o quê? Orava. Às madrugadas. Parece que eu estou vendo, oh saudade do Pai, oh saudade de ti, Pai. A Bíblia diz que quando ele orava, o anjo vinha e consolava ele. Oh saudade do céu, oh saudade da tua glória, mas me usa aqui na terra, mostra o teu poder, glorifica o teu nome. Tem uma palavra que diz que quando Jesus estava lá, uma voz do céu bradou e disse, eu glorificarei o meu filho. E a voz disse, e de novo, eu glorificarei. A voz de Deus bradou e disse, eu glorificarei, eu glorificarei, eu glorificarei, eu glorificarei. E você não pode dar glória não? Dê glória.